Talvez o pior resultado não seja a derrota em si, mas seja quando você sabe que você pode vencer e você não vence. Às vezes não é nem decepção por si só, mas sabe quando você tem aquele fiapo de esperança? Tudo bem, foi a primeira partida, nada terminou, mas a gente sabe o quão difícil vai ser. Eu espero que tudo que aconteceu hoje com a seleção feminina tenha sido apenas por nervosismo. E isso foi uma coisa que a gente viu bastante nesse jogo, de ambos os lados. Mas se eu disser pra você que eu não acreditei, eu acreditei. Eu acreditei até porque eu vi um jogo igual no começo. Eu vi um jogo o qual a gente começou atacando Saxina e Megaea e conseguia fazer frente a elas. Hoje a seleção feminina começou com sua campanha rumo à Copa do Mundo de 2024. No caso, começamos contra a competente seleção canadense e assumo para vocês. Eu achava que, diante do que nós fizemos contra a Megaea e contra a Divia Saxina, nós merecíamos ventura bem melhor. Mas, infelizmente, a vitória não veio. Tentando explicar um pouco como aconteceu o jogo, até porque infelizmente não pude vê-lo. O horário de 6 horas da tarde aqui no Brasil me impossibilita porque ou vou estar trabalhando ou vou estar num curso. Então, eu acredito que agora para esse próximo fim de semana eu consiga até ver um pouquinho melhor, apesar de eu ir com o Carioca jogar em São Paulo. Mas, enfim, vou fazer o meu máximo. O que a gente via no início do jogo era que a gente tinha tanto a Renata quanto a Carol conseguindo pressionar a Maguey e Saxina. E a gente via, tanto na Daniele quanto na Divia, que elas estavam incrivelmente nervosas. A gente esperava muito dessa dupla porque nós víamos que elas sabem rebater. Saxina talvez seja a melhor rebatedora das Américas, tirando as caribenhas, claro, né? Excluindo o Caribe, ela é a melhor rebatedora que a gente tem no continente. Ou melhor, nos continentes, né? E a Magarrey, ela teve muito, muito frisson por ser a primeira transexual a jogar. Eu assumo que eu tinha bastante expectativa nela, mas eu via nas duas um nervosismo inexplicável. E o Brasil conseguiu capitalizar limitando Saxina a 14 e Magarrey a 13. A eliminação da Magarrey, por exemplo, foi algo sensacional. Eu pensei, não, agora tudo se abriu. Porque foi num erro de julgamento da canadense e a Laura conseguiu pegar o primeiro wicket dela no jogo. Né? Ela também conseguiu pegar o wicket da Kainat Quasi, né? Mas infelizmente e a gente viu foi um jogo bem complicado pro nosso favor. Até porque quando entrou a Marpal Kaur e a Tini Pereira, elas conseguiram equilibrar a partida. Eu sempre falo com a galera acerca de que é necessário e quando se há um colapso, alguém entre para rebater e diga não, de mim não passa. E foi exatamente o que a Kahur fez. A Kahur fez 30 corridas em 39 e a Pereira fez 28 em 29. Elas conseguiram pegar os singles, conseguiram pegar doubles e foi um placar, para mim, baixo. 98 em 4. Eu até vi o placar do jogo dos Estados Unidos contra a Argentina, também foi um placar fraco. Eu acredito que talvez o pitch tenha ajudado nesse score baixo, mas enfim, é algo que a gente vai ver com o passar dos dias. Contudo, quando eu olhei 98 apenas, eu disse não, é possível. É muito possível. O problema é que eu tinha esquecido do seguinte: a nossa experiência com pitches naturais é quase
Zero. E ela se refletiu com o passar do tempo. A gente viu que a Lindsay saiu ainda no Power Play, então nós víamos a Laura e a Roberta não conseguindo fazer absolutamente nada. No caso, a gente viu a Lindsay saindo no segundo over, com apenas uma corrida marcada, e a Laura saindo depois do Power Play, com 12 corridas marcadas apenas. A Laura Ágata, né? Porque tem a Laura Cardoso. E infelizmente nenhuma conseguiu fazer uma parceria com a Roberta, que no caso também pelo fato de somente jogar em pits artificiais teve dificuldade, né? Então eu não vou culpar as nossas jogadoras desse placar, porque bem ou mal, para quem não está acostumado com pitch natural, você olhar para o pitch e não saber o que vem é terrível. Eu lembro quando estava com o Frogmore, a gente quando ia visitar um pitch, a gente sempre chegava e perguntava assim para um dos nossos: e aí, o que você acha? A gente ficava olhando pro pitch, parecia, não tem quando você vai visitar alguém que tem um filho recém-nascido e você fica contemplando ele, poxa, caramba, que bebê bonito, poxa, parece com a mãe, parece com o pai, parece um joelho, mas você diz que parece com alguma coisa, né? Então, você fica falando esse tipo de coisa, mas no final das contas, mesmo que você erre a tua leitura, você ainda tenta fazer, você ainda tem alguma perícia. Isso falta nas nossas jogadoras. Claro que a experiência que elas tiveram indo para Fair Break Invitational foi fantástica. Isso enriqueceu bastante. A gente vê talentos individuais crescendo ainda mais, como a própria Laura Cardoso, como a própria Roberta também. Que a Roberta ela sobreviveu bastante, diga-se de passagem, né? Sobreviver 36 num jogo de T20 é muita coisa. Eu mesmo não lembro de ter sobrevivido 36 nunca, né? Mas infelizmente faltou poder de fogo. Eu acredito que com o passar do tempo, com o passar dos jogos, a gente vai se acostumando, porque bem ou mal, se por um lado a gente teve um mau dia, a gente também viu um Canadá com um péssimo dia, né? Que só teve uma jogadora que conseguiu brilhar. Isso porque elas brilharam porque elas forçaram bastante, até porque tem que se dar um parabéns ao Liam Cook, porque a nossa seleção, eu nunca vi a seleção feminina com um fielding tão bom. O pessoal vai dizer, não, mas teve alguns erros. Teve alguns erros por causa do nervosismo, sabe? Ir jogar num país, ir jogar no Zewa, pessoal olhando, enfim, existem vários fatores. Então o nervosismo acaba pegando nessa situação. Mas, tomado o susto inicial, a gente tem como prevalecer. Olhando pro bowling da seleção canadense, a gente teve a Miss 360 pegando 2 wickets, a gente teve pegando 2 wickets e com uma economia de 1.5. A Saniazia com uma economia de 1. A Manat Rundal pegando 3 wickets e a Vidyayani Vitanaj pegando 2 wickets. Enfim, é uma seleção forte. E, na verdade, o que me preocupa dentro desse torneio é que eu acho que só a Argentina é o ponto fora da o ponto fora da caixa. Só a Argentina. Aqui a gente está vendo várias informações, né? Até porque a gente teve o Peter Della Pena, né? Peter Dalla Pena. Isso, o Peter Dalla Pena fazendo a cobertura, né? E mesmo os Estados Unidos sem a Tara Norris, que vai tentar se naturalizar inglesa para jogar teste, a gente teve uma seleção potentíssima. A gente teve a Jessica Vilat-Gamua sendo eliminada logo dentro do Power Play, mas isso só foi um susto. A Nika Kolan e a Dishra Dingra, caramba, eu tô parecendo confuso sobrinho pronunciando, mas tá tudo bem. São nomes complicados, né? Fazendo uma bela parceria e conseguindo levar a seleção da casa a 132. A seleção da Argentina, infelizmente, ela ainda está sofrendo com...
Eu não vou dizer que ela está sofrendo com um rebuilding, porque a Alison Stokes voltou, Mariana Martinez, ela já está há um longo tempo, que foi a que pegou o wicket. A Constanza Sosa já está há um tempo legal. Alison Prince, ela jogou muito bem, no caso, no último sul-americano aqui. Mas é o que falta. Só. Falta experiência no bastão. Assim como a gente teve, no caso, as nossas jogadoras colapsando, as jogadoras argentinas também colapsaram. E eu acho que os Estados Unidos é bem mais forte do que o Canadá nesse ponto, né? Então, enfim, tá tudo em aberto, sabe? Tudo em aberto. Uma coisa que eu tenho a destacar também é acerca da Malena Lolo. Malena Lolo, que tem 1,45m, se eu não me engano, mas conseguiu fazer 9 corridas em 8 bolas e bateu uma para 4, inclusive, né? Então, sabe, conseguiu ir bem na medida do possível, mas eu acho que a Argentina realmente é o único rival que está bem abaixo, sabe? É o único rival que a gente pode dizer, não, não vai ser tão complicado assim. Mas agora o jeito é levantar a cabeça, sabe? Vai ter jogos praticamente todos os dias. Eu vou até mostrar aqui a situação. A gente enfrentou o Canadá. Amanhã a gente, 1h da tarde, enfrenta o Zelwa, né? Lá vai ser 9h30 da manhã. Quem tiver de bobeira, 1h30 da tarde, icc.tv. Jogo importantíssimo para as brasileiras, até porque, mesmo se houver um revés, só o fato da gente conseguir mostrar força vai ser bacana. E que a Argentina não perca de tanto para o Canadá. Aí vai ter uma parada do dia 6. E dia 7 de setembro, dia cabalístico, né? A gente vai fazer o nosso clássico contra a Argentina. Depois, dia 8, voltamos a jogar contra o Canadá. Dia 9, mais um dia de descanso. Dia 10, jogamos contra os Estados Unidos da América. E dia 11, a gente volta a jogar contra a Argentina. Então, no caso, fica a torcida pra galera. Espero que elas façam grandes jogos. Infelizmente, o buraco parece que é sempre mais embaixo quando a gente fala de cricket internacional. Mas, como já diz aquele ditado, né? É não abaixar a cabeça senão a coroa cai. Beleza? Forte abraço a vocês. Boa sorte. No próximo jogo aqui está